Imagine ser uma mãe que dedicou a vida ao filho, apenas para ser entregue por ele, considerada velha, feia e inútil, a uma tribo desconhecida. Parece um pesadelo, não é? Mas foi a cruel realidade de Eulália. No entanto, o que seu filho jamais imaginou é que essa mulher, humilhada e abandonada, seria escolhida, amada e respeitada como ninguém jamais a amou. De que canto do mundo você nos ouve hoje? Conte-me nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos solos mais áridos e inesperados? Prepare-se para vivenciar um romance de época que transcende preconceitos, onde a dignidade de uma mulher é restaurada por um amor puro e incondicional, provando que a verdadeira beleza reside na alma. O sol caía a prumo sobre as terras áridas do norte do México, pintando o céu de um laranja intenso que parecia anunciar uma tempestade, mas não de água, e sim de destino. Leon, com o rosto coberto de suor e as mãos cheias de pó, atirou a enxada no chão com violência. Virou-se para sua mãe, Eulália, que o observava em silêncio da entrada da pequena cabana, com seus olhos cansados, mas ainda cheios de uma dignidade que o tempo não lhe havia podido arrebatar. Leon gritou que já estava farto de ouvir seus lamentos, que cada dia era a mesma coisa. Se a terra era dura, se não havia milho suficiente, se a água mal dava para beber. Pediu aos gritos que ela parasse de reclamar da pobreza, que ele estava fazendo todo o possível para mudar suas vidas, e que a última coisa que precisava era de uma mulher velha atrás dele, repetindo desgraças. Eulália, com a voz trêmula, mas firme, respondeu dizendo que ela só queria ajudar, que sempre havia trabalhado duro para criá-lo e que não merecia aquelas palavras cheias de desprezo. Leon, com os olhos acesos de raiva, disse que a única coisa que ela sabia fazer era trazer-lhe má sorte, que por culpa dela nunca havia saído da miséria, que talvez se ela não estivesse ali, as coisas seriam diferentes. Com o coração cheio de frustração e um orgulho ferido, Leon tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Apesar de todas as advertências dos vizinhos, que durante semanas lhe haviam dito para não se meter naquelas terras, que eram território Apache, e que os homens daquela tribo não perdoavam a invasão, Leon levantou-se cedo uma manhã e começou a trabalhar a terra perto da aldeia. Com cada golpe de enxada, sentia que desafiava não só o destino, mas todo aquele que tentasse detê-lo. Repetia a si mesmo que desta vez tudo seria diferente, que colheria milho, que venderia no mercado e que finalmente teria o dinheiro que sempre sonhou. Eulália o olhava à distância com uma mistura de medo e resignação. Ela sabia que aquelas terras não lhes pertenciam, que não se podia brincar com a paciência dos Apaches. Mas Leon, cego de ambição, recusava-se a escutá-la. Os dias passaram e o pequeno campo começou a mostrar os primeiros brotos verdes. Leon caminhava entre as plantas com um sorriso de satisfação, convencido de que havia vencido o destino. Mas o que não sabia era que a paciência dos Apaches tinha um limite, e esse limite estava se esgotando. Uma tarde, quando o sol começava a se ocultar atrás das montanhas, um grupo de homens apareceu no horizonte. Eram 5 guerreiros montados em cavalos escuros, com o rosto sério e os olhos fixos no pequeno campo invadido. À frente deles ia Takoda, o chefe Apache, um homem alto, de pele morena e olhar penetrante, que levava na mão uma lança longa decorada com penas. Leon os viu vir e sentiu as pernas tremerem. Olhou ao redor procurando uma via de escape, mas já era tarde demais. Os guerreiros cercaram o campo em questão de segundos, descendo de seus cavalos com movimentos ágeis e seguros. Eulália saiu da cabana ao ouvir o barulho, levando uma mão ao peito ao ver os homens armados. Leon tentou manter a compostura, mas sua voz saiu fraca e entrecortada quando disse que não queria problemas, que só estava cultivando um pouco de milho para sobreviver. Takoda avançou alguns passos, cravou o olhar nele e perguntou com voz grave se acaso não sabia que aquelas terras não lhe pertenciam, que cada metro daquele terreno tinha história, sangue e memória Apache. Leon engoliu em seco, deu um passo para trás e começou a gaguejar que talvez pudessem chegar a um acordo, que não havia necessidade de violência, que certamente havia uma maneira de resolver aquilo sem confrontos. Takoda permaneceu em silêncio, esperando ouvir qual seria a oferta.
Foi então que Leon, movido pelo pânico e pela desesperação, cometeu o ato mais vil de sua vida. Apontou para sua mãe com um gesto brusco e disse que, se o deixassem ficar com a terra, ele a entregaria a eles, que ela era velha, que já não servia para nada, que talvez pudessem usá-la para cozinhar ou para cuidar das crianças, ou simplesmente para o que quisessem. Eulália, ao ouvir essas palavras, sentiu como se o chão sob seus pés desaparecesse. Ficou imóvel com a boca entreaberta e os olhos cheios de lágrimas que não puderam ser contidas. Olhou para o filho buscando algum rastro de humanidade em seu rosto, mas só encontrou medo e egoísmo. Takoda levantou a mão e os guerreiros se aproximaram de Eulália, mas o fizeram sem violência. Ela não ofereceu resistência, atordoada demais pela dor emocional para se mover. Leon, sem ousar olhá-la, pegou algumas de suas poucas pertenças e fugiu do lugar correndo como um ladrão em plena noite. Eulália o viu se afastar cada vez menor no horizonte, até que finalmente desapareceu atrás de uma nuvem de poeira. Ela levou uma mão ao coração e, enquanto era escoltada pelos apaches até a aldeia, sentiu que algo dentro dela havia se partido para sempre. Assim, em questão de minutos, uma mãe foi traída pelo filho que tanto havia amado, criado e protegido. E, sem saber ainda, esse seria apenas o começo de uma história onde a dor daria lugar à dignidade e o abandono a um amor inesperado. Eulália caiu de joelhos em meio à poeira. Suas mãos trêmulas buscaram apoio na terra seca enquanto suas lágrimas começavam a cair uma após a outra, misturando-se com o suor e o desespero que cobriam seu rosto. Seu olhar, carregado de incredulidade e dor, permanecia fixo na figura de seu filho, que se afastava cada vez mais, sem parar, sem virar a cabeça, sem lhe oferecer sequer um último olhar de compaixão. Leon caminhava apressado, quase tropeçando em seus próprios passos, como se fugisse de algo que não queria enfrentar, como se a presença de sua mãe lhe recordasse tudo aquilo que havia decidido deixar para trás. Eulália quis gritar seu nome, quis pedir-lhe que parasse, que voltasse e lhe dissesse que tudo havia sido um mal-entendido, que não falava sério, que não podia ser capaz de algo tão cruel. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas em sua garganta, pesadas como pedras, dolorosas como facas. Takoda, o chefe Apache, observava a cena em silêncio. Sua expressão era impenetrável, como se tentasse conter qualquer emoção que pudesse surgir ao presenciar aquele ato de traição tão dilacerante. Com um leve movimento da mão, sem levantar a voz, ordenou a seus homens que levassem a mulher à aldeia. Não houve gritos, nem empurrões, nem violência física. Simplesmente começaram a caminhar e Eulália entendeu que deveria segui-los. Ninguém a tocou. Ninguém lhe ofereceu uma mão nem uma palavra de consolo. Era como se fosse invisível, como se sua dor não merecesse ser reconhecida. Suas pernas tremiam a cada passo, mas ela avançava, arrastando os pés com a cabeça baixa, sentindo que cada metro percorrido a afastava mais da vida que havia conhecido até aquele dia. Enquanto caminhava atrás dos guerreiros, pôde ouvir as risadas zombeteiras de alguns deles, jovens que não entendiam o que significava ser mãe, que não sabiam o peso de uma traição como aquela. Um deles, com tom sarcástico, disse que nunca havia visto um filho se livrar de sua mãe com tanta facilidade. Outro comentou entre gargalhadas que pelo menos agora teriam quem cozinhasse ou limpasse as choupanas. Eulália apertou os lábios para não chorar mais, mas as lágrimas continuavam brotando sem controle, quentes, amargas, queimando sua pele como se fosse um fogo líquido. O caminho até a aldeia se tornou eterno. Cada passo era uma tortura emocional. Cada som ao seu redor parecia acentuar o eco da voz de Leon, dizendo-lhe que já não servia, que era velha, que não valia nada. Ao chegar à aldeia, o primeiro que notou foi o silêncio. As pessoas a olhavam de esguelha, com desconfiança, com curiosidade, alguns com desprezo. As mulheres, que teciam ou moíam milho em grandes pedras, pararam suas mãos por um instante para observá-la, mas em seguida voltaram à sua tarefa, como se não valesse a pena gastar tempo com ela. As crianças se esconderam atrás de suas mães, olhando para Eulália, como se fosse uma criatura estranha, como se sua simples presença fosse uma ameaça. Ninguém lhe indicou para onde deveria ir. Ninguém lhe ofereceu comida ou água. Simplesmente a deixaram ali de pé no meio da aldeia,
como se esperassem que desaparecesse por si só. Com o coração partido e o corpo exausto, Eulália buscou um canto onde se refugiar. Encontrou uma pequena sombra junto a uma das choupanas de barro e ali, no chão duro e frio, deixou-se cair. Não tinha forças para mais. A tarde começou a se transformar em noite. O céu se tingiu de um azul profundo. As estrelas começaram a aparecer uma por uma, indiferentes ao seu sofrimento. Eulália abraçou-se tentando se proteger do frio que começava a penetrar em seus ossos. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, agora tremiam de impotência. Sua mente viajava uma e outra vez ao momento da traição, repetindo em um ciclo interminável as palavras de seu filho, sua voz cheia de desprezo, seu rosto endurecido pela covardia. Enquanto a aldeia se afundava no silêncio da noite, ela murmurava em voz baixa, apenas um sussurro que só ela podia ouvir, perguntando-se uma e outra vez por quê. Por que seu filho havia feito algo assim? Por que o destino lhe havia reservado tanta humilhação? Disse entre soluços que ela o havia criado sozinha, que havia trabalhado dia e noite para alimentá-lo, para vesti-lo, para protegê-lo das doenças, dos perigos do mundo. Lembrou-se das noites em que velava sua febre quando era criança, das vezes que renunciou ao seu próprio alimento para que ele tivesse um pouco mais no prato. A imagem de Leon pequeno correndo pelo campo, rindo entre os girassóis, chocava dolorosamente com a figura daquele homem, que hoje a havia entregado como se fosse um objeto descartável. A terra sob seu corpo era dura, cheia de pequenas pedras que se cravavam em sua pele, mas essa dor física era insignificante comparada com a que sentia em sua alma. Fechou os olhos e, por um instante, desejou não despertar jamais. Desejou que a terra a engolisse, que a noite a cobrisse para sempre, que o amanhecer não chegasse nunca mais. Mas em algum canto de seu ser, aquela parte que não se rende, que havia lutado por mais de 60 anos, começou a acender uma pequena faísca de resistência. Não sabia o que a esperava no dia seguinte. Não sabia como a tratariam. Não sabia se teria que viver como uma serva, como uma escrava ou, pior ainda, como um simples estorvo. Mas naquele momento, enquanto se abraçava e repetia em voz baixa uma e outra vez a mesma pergunta: por que, filho? Por quê? Ela entendeu que, se havia suportado tanto na vida, talvez ainda tivesse forças para suportar um pouco mais. A manhã chegou lentamente, como se o próprio sol tivesse preguiça de iluminar aquele canto de terra esquecida, onde Eulália havia passado a noite abraçada a si mesma, coberta de pó, com o corpo dolorido e a alma em pedaços. Suas pálpebras se abriram devagar e, por um momento, a confusão a fez pensar que tudo havia sido um pesadelo, que despertaria em sua cama, em seu lar, e que Leon viria chamá-la para o café da manhã como quando era criança. Mas assim que virou a cabeça e viu as choupanas de barro, os rostos alheios que a observavam com receio, e ouviu o murmúrio distante da aldeia despertando para sua rotina, a realidade a golpeou com toda a sua força. Ela se levantou com dificuldade, sentindo as articulações rígidas, o vestido sujo e o cabelo cheio de terra. Olhou ao redor buscando algum rosto amável, alguém que lhe oferecesse sequer um pouco de água, mas o único que encontrou foi indiferença. Ninguém lhe dirigia a palavra. Passava entre as mulheres que moíam milho ou recolhiam lenha, e elas simplesmente se viravam como se sua presença fosse uma sombra incômoda que preferiam ignorar. Eulália tentou, em seu desespero por se sentir útil, aproximar-se de uma das mulheres que cozinhava junto a uma grande panela de barro. Com voz suave, quase temerosa, perguntou se podia ajudar a descascar as verduras, ou a acender o fogo, ou a carregar água do poço. Mas a mulher, sem sequer olhá-la, levantou-se de seu lugar, pegou suas coisas e foi caminhando para outra choupana, deixando Eulália com as mãos estendidas e o coração encolhido. Tentou novamente aproximar-se de outra mulher que tecia uma manta em um canto, mas recebeu o mesmo tratamento. Uma costa que se afastava, um silêncio pesado que lhe deixava claro que não era bem-vinda. As crianças também não foram mais amáveis. A princípio, só a observavam à distância, seus olhos grandes e curiosos espiando por trás das esquinas ou entre os troncos de madeira que delimitavam o centro da aldeia. Mas logo a curiosidade se transformou em jogo cruel. Um deles, um menino de não mais de 8 anos, pegou uma pequena pedra do chão e a atirou com força em sua direção.
A pedra atingiu sua perna, deixando uma mancha vermelha em sua pele. Eulalia levou a mão ao local do golpe e olhou para o menino esperando alguma desculpa, algum gesto de remorso. Mas, em vez disso, o menino começou a rir, e atrás dele, outras crianças se uniram à zombaria, pegando mais pedras pequenas e lançando-as em sua direção, enquanto corriam e gritavam coisas em seu idioma que ela não entendia, mas cujo desprezo era universal e claro como a água. Eulalia não sabia se devia gritar com eles, defender-se ou simplesmente se afastar. Optou pelo último, caminhando com a cabeça baixa para a beira da aldeia, buscando um canto onde passar despercebida. Sentou-se sob a sombra de uma árvore seca, com as costas apoiadas no tronco áspero, tentando conter as lágrimas que, mais uma vez, ameaçavam sair. Lembrou-se dos dias em que Leon era pequeno e ela mesma o ensinava a não zombar de ninguém, a respeitar os outros, a ter compaixão. Dizia-lhe que as pessoas valiam por seu coração, não por sua aparência ou por sua idade. Agora, ironias do destino, encontrava-se do outro lado dessas lições, sendo vítima da indiferença e do desprezo. Takoda, o chefe Apache, a observava de longe. Sempre estava ali, no limite de sua visão, como uma sombra que nunca se aproximava, mas também não desaparecia de todo. Do umbral de sua choupana, ou montado em seu cavalo, ou de pé junto à fogueira central, seus olhos seguiam cada movimento de Eulalia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era crueldade, mas também não compaixão aberta. Era mais uma vigilância silenciosa, como quem observa um animal ferido para ver se consegue se levantar sozinho ou se precisará ser sacrificado. Eulalia sentia o peso de seu olhar na nuca, nos ombros, em cada passo que dava. Houve momentos em que desejou que ele se aproximasse, que lhe dissesse algo, ainda que fosse para confirmar-lhe que seu destino seria o de uma escrava. Mas não. Takoda não pronunciava uma única palavra para ela. Apenas a observava como se fosse um enigma que não merecia ser resolvido ainda. Os dias passaram e o padrão se repetia como uma cruel rotina. Eulalia tentava se integrar, ajudar no que podia, mas sempre encontrava rejeição. Ao anoitecer, refugiava-se no mesmo canto junto à árvore seca, abraçando-se para combater o frio que descia com a escuridão. Fechava os olhos e em sua mente apareciam imagens de sua casa, dos momentos felizes com Leon quando ainda era criança, da risada compartilhada, dos dias de colheita quando, embora pobres, tinham esperança. Agora, a esperança parecia um luxo que não podia se permitir. Uma noite, enquanto o céu se enchia de estrelas e o murmúrio da aldeia se desvanecia, Eulalia decidiu falar em voz alta, como se com suas palavras pudesse romper o muro de silêncio que a rodeava. Disse que não entendia por que Deus a havia levado até ali, que não sabia qual era seu propósito, mas que, embora fosse invisível para todos, ela continuaria respirando, continuaria vivendo, porque se algo havia aprendido em suas mais de 6 décadas de vida, era que render-se não era uma opção. Sua voz se quebrou no final, mas essa pequena declaração de resistência pareceu dar-lhe um pouco de força. Do seu lugar habitual, Takoda a escutou. Não fez nenhum movimento, não mudou sua expressão, mas seus olhos brilharam por um instante com algo que talvez fosse interesse ou talvez simples curiosidade. O certo é que, naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à aldeia, Eulalia sentiu que sua voz havia sido escutada, ainda que fosse apenas pelo vento, ou pelo homem silencioso que a observava à distância. A manhã começou como todas as outras, com o ar frio cortando a pele e o sol apenas despontando atrás das montanhas, tingindo o céu de um cinza pálido que anunciava outro dia de silêncio e distância. Eulalia, como já era costume, despertou antes de todos, levantando-se do chão com esforço, esticando sua coluna dolorida e sacudindo o pó de seu vestido puído. Apesar da dureza da noite anterior e do vazio emocional que sentia no peito, algo dentro dela se negou a deixá-la render-se. Olhou ao redor e pensou que, se a vida não ia lhe dar ternura, ao menos ela podia tentar semear pequenos gestos de dignidade para recordar a si mesma que continuava sendo uma mulher com valor. Caminhou para a entrada das choupanas e, sem que ninguém lhe pedisse, começou a varrer o chão de terra, tirando as pedras e os galhos que o vento havia arrastado durante a noite. Seus movimentos eram lentos.
mas constantes, e enquanto a poeira se levantava no ar, ela imaginava que cada varrida era uma forma de limpar também a dor que a oprimia por dentro. Uma menina de não mais de 6 anos brincava perto com outras crianças, correndo ao redor de uma árvore seca, rindo com aquela inocência que só os pequenos conservam, mesmo nos ambientes mais duros. De repente a menina tropeçou em uma raiz e caiu de joelhos, soltando um grito agudo que rompeu o ar matutino. Algumas crianças pararam para olhar, outras continuaram correndo sem dar importância. A mãe da menina estava ocupada moendo milho e nem sequer percebeu o incidente. Eulália, ao ouvir o choro, deixou a vassoura no chão e correu em sua direção sem pensar. Ajoelhou-se ao lado dela, pegou a pequena perna ferida entre suas mãos e disse em voz baixa que tudo ficaria bem, que era só um arranhão, que ela sabia como curar aquilo. Com mãos experientes colheu umas folhas próximas que conhecia desde criança, plantas com propriedades calmantes que tantas vezes havia usado em Leon quando ele voltava para casa com os joelhos cheios de arranhões. Amassou as folhas com cuidado entre seus dedos e as colocou sobre a ferida, pressionando suavemente para estancar o sangramento. Enquanto fazia isso, cantarolava em voz baixa uma melodia sem palavras. Apenas um murmúrio que parecia acalmar tanto a menina quanto seu próprio coração. A pequena parou de chorar pouco a pouco e, com os olhos ainda úmidos, olhou para Eulália como se, pela primeira vez, visse algo diferente nela, algo parecido com uma carícia envolta em silêncio. Mais tarde, enquanto o sol começava a aquecer a terra e a vida da aldeia seguia seu curso, um menino passou correndo junto a Eulália. Sua calça estava rasgada em um dos lados e o fio solto balançava a cada passo. Ela o observou por um momento e, sem pensar muito, levantou-se e o chamou em voz baixa. Perguntou se ele podia parar um segundo, que ela só queria ajudá-lo a arrumar sua roupa. O menino, desconfiado a princípio, ficou parado a alguns metros, olhando-a com aquela mistura de medo e curiosidade que já havia visto tantas vezes nos rostos dos mais pequenos. Eulália sorriu com doçura, levantou sua velha cesta, onde guardava umas poucas pertenças, e tirou dali uma agulha enferrujada e um pequeno carretel de linha que havia conservado como um tesouro. Disse-lhe que podia arrumar a calça em apenas alguns minutos, que depois ele poderia continuar correndo como antes. O menino, após alguns segundos de dúvida, deu um par de passos em sua direção e ficou quieto, enquanto Eulália, com uma paciência infinita, remendava o tecido rasgado. Seus dedos, embora trêmulos, continuavam sendo firmes quando se tratava de costurar. Enquanto passava a agulha de um lado para o outro, recordou as tantas vezes que remendou a roupa de Leon, as noites em que esperava que ele voltasse de seus jogos apenas para sentar-se ao seu lado e costurar em silêncio enquanto ele lhe contava suas aventuras do dia. Com o passar dos dias, esses pequenos atos foram se acumulando como fios invisíveis que teciam uma rede de presença e humanidade ao redor de Eulália. Cada manhã, antes que alguém acordasse, varria com mais dedicação a entrada das choupanas, não só para tirar o pó, mas como um ato simbólico de dignidade, como se, ao fazê-lo, reclamasse seu direito de existir ali, de ter um espaço próprio, ainda que ninguém o tivesse concedido. Às vezes, ao levantar o olhar, descobria que algumas mulheres a observavam à distância, fingindo estar ocupadas, mas claramente atentas aos seus movimentos. Não diziam nada, não se aproximavam, mas já não lhe davam as costas com tanta rapidez como antes. Era como se esses pequenos gestos começassem a abrir frestas no muro de indiferença que a rodeava. Pelas noites, quando a aldeia caía em silêncio e as fogueiras começavam a se apagar, Eulália sentava-se em seu canto habitual, abraçando os joelhos e começava a cantar em voz baixa. Eram canções velhas, melodias que havia inventado anos atrás para acalmar Leon, quando chorava de medo ou quando tinha pesadelos. Canções que falavam da lua, do vento, da esperança escondida entre as estrelas. Sua voz era suave, gasta pelos anos, mas ainda conservava aquela ternura que só uma mãe pode imprimir a uma canção de ninar. As primeiras noites ninguém parecia prestar-lhe atenção, mas pouco a pouco algumas mulheres começaram a parar perto, fingindo que procuravam algo ou que simplesmente passavam por ali por acaso. Ficavam em silêncio durante alguns minutos, escutando à distância, como se temessem se aproximar demais,
mas ao mesmo tempo não pudessem evitar sentir-se atraídas por aquela voz que, sem pedir nada em troca, enchia o ar de uma calidez desconhecida. Eulalia notava e, embora seu coração ainda carregasse o peso da tristeza e do abandono, aquela pequena resposta, aquela mudança quase imperceptível no ambiente, era suficiente para manter acesa a faísca de esperança que dentro dela começava a crescer, lenta, mas firme, como uma flor que se abre caminho entre as pedras. Ela sabia que seu caminho não seria fácil, que a dor não desapareceria da noite para o dia, mas pela primeira vez desde que havia chegado àquela aldeia, sentiu que talvez, apenas talvez, não estava completamente sozinha. A noite caía lentamente sobre a aldeia, tingindo o céu de um azul profundo que pouco a pouco se desvanecia na escuridão absoluta. O ar começava a esfriar, e o vento arrastava pequenas nuvens de pó que dançavam entre as choupanas. Eulalia, como cada noite desde que havia chegado, acomodou-se em seu canto habitual, o mesmo lugar onde dormia, onde pensava, onde chorava e onde, em silêncio, lutava para manter um pouco de dignidade dentro daquele novo mundo que a havia recebido com indiferença. Abraçou os joelhos como fazia todas as noites e cobriu os ombros com os restos de seu xale velho, tremendo mais pelo frio da alma do que pelo do corpo. Fechou os olhos, repetindo mentalmente as mesmas perguntas de sempre, tentando compreender como havia chegado àquele ponto de sua vida. Foi então que, ao abri-los novamente, notou algo diferente. Justo ao seu lado, cuidadosamente dobrada sobre uma pedra, havia uma manta nova. Era de lã grossa, tecida à mão com padrões que ela reconhecia como típicos dos Apaches. Seu primeiro instinto foi olhar ao redor buscando alguém, algum rosto conhecido, alguma figura que pudesse delatar o autor daquele gesto inesperado, mas não encontrou ninguém. A aldeia estava em calma. Só o crepitar de algumas brasas, ainda vivas, rompia o silêncio da noite. Com mãos trêmulas, pegou a manta e a aproximou de seu rosto. A textura era áspera, mas quente, e tinha um cheiro de terra, de fumaça de lenha e de algo que ela não soube definir, talvez alar. Por um instante, ficou imóvel, segurando-a contra o peito, como se temesse que fosse uma ilusão, que desapareceria ao tocá-la. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, mas desta vez não eram de dor, e sim de uma mistura de surpresa e gratidão que a transbordou sem aviso prévio. Ela a abraçou com força, cobrindo os ombros, envolvendo-se naquele presente, como quem se agarra a uma promessa silenciosa de que talvez as coisas, pouco a pouco, pudessem começar a mudar. Pela primeira vez em muitos dias, seus lábios esboçaram um sorriso pequeno, tímido, mas autêntico. Um sorriso que só durou alguns segundos, mas que foi suficiente para devolver um pouco de luz ao seu rosto cansado. Na manhã seguinte, enquanto a aldeia despertava com sua rotina habitual, Eulalia decidiu preparar um pequeno caldo para si mesma. Havia colhido algumas ervas silvestres e umas raízes que conhecia bem, aquelas que, durante anos, lhe haviam servido para dar sabor às sopas que cozinhava para Leon quando eram pobres, mas felizes. Ajoelhou-se junto a uma das pedras planas perto de seu canto, acendeu um pequeno fogo e colocou uma panela velha que havia encontrado entre os restos da aldeia. O aroma começou a se elevar lentamente, misturando-se com o ar frio da manhã. Takoda, que havia saído cedo para revisar os limites da aldeia, regressou a cavalo e, ao passar perto de onde ela estava, parou seu cavalo. Não disse uma única palavra, simplesmente virou a cabeça para o fumo que saía da panela e fechou os olhos por um breve instante, como se o cheiro lhe trouxesse recordações distantes ou sensações que acreditava esquecidas. Permaneceu assim, em silêncio, respirando profundamente, e depois continuou seu caminho para sua choupana. Eulalia, que o havia visto pelo canto do olho, fingiu não perceber, mas por dentro sentiu uma estranha calidez que lhe percorreu o peito, como se aquele simples gesto de parar, de cheirar o ar impregnado de sua comida, fosse uma forma muda de reconhecimento, uma espécie de saudação sem palavras. Os dias seguiram passando, e com eles, as pequenas mudanças começaram a se acumular como gotas que, com paciência, acabam formando um rio. Uma tarde, quando o sol começava a se ocultar e a luz dourada banhava a aldeia,
Eulália sentou-se junto à fogueira central para aquecer um pouco suas mãos. O resto dos membros da tribo estava disperso, alguns recolhendo lenha, outros cuidando dos animais e as mulheres ocupadas com suas tarefas diárias. Ela pensou que passaria outro anoitecer em solidão como sempre, mas então, sem aviso prévio, Takoda se aproximou, caminhou com passo firme, com aquela segurança que o caracterizava, e sentou-se perto dela no chão junto à mesma fogueira. Não pronunciou uma única palavra, não a olhou diretamente. Simplesmente se acomodou ali, a menos de 1 metro de distância, como quem decide compartilhar o mesmo espaço sem necessidade de explicações. Eulália sentiu como o coração começava a lhe bater com força. Não soube se devia falar-lhe, agradecer pela manta, ou simplesmente ficar calada para não quebrar o momento. Optou pelo último. Baixou o olhar para as chamas e permaneceu em silêncio, escutando o crepitar da madeira ao arder, sentindo o calor da fogueira em suas mãos. Durante longos minutos, nenhum dos dois disse nada. Não houve perguntas nem respostas. Apenas aquele silêncio compartilhado que, de alguma maneira, tinha mais significado que 1000 palavras vazias. Ela pensou que talvez aquele homem, sério e distante, começava a vê-la de outra maneira, que talvez estivesse começando a compreender que, por trás daquela mulher enrugada, de pele curtida pelo sol e olhar cansado, havia uma história, uma vida, um coração que ainda batia com força. Takoda, por sua vez, observava de esguelha cada movimento de Eulália. Via a forma em que suas mãos se aproximavam do fogo, como se encolhia sob a manta que ele mesmo lhe havia deixado em segredo, como seus olhos olhavam as chamas como se buscassem nelas respostas a perguntas que levava anos acumulando. Não entendia de todo o que o atraía para ela, mas havia algo naquela mulher que despertava seu respeito. Talvez fosse sua resistência silenciosa, sua forma de seguir de pé apesar de tudo, ou talvez a maneira em que cuidava dos outros, sem esperar nada em troca. Naquela tarde, sentados juntos em frente à fogueira, sem que ninguém mais soubesse, começou entre eles uma conexão silenciosa, um laço invisível que apenas dava seus primeiros fios, mas que com o tempo se faria forte e profundo como as raízes das árvores mais velhas do deserto. A vida na aldeia continuava com seu ritmo pausado, mas constante, como uma melodia repetitiva que parecia não mudar nunca, mas que nos detalhes mais pequenos começava a mostrar novas notas que só os mais atentos podiam perceber. Eulalia, embora continuasse sendo tratada com uma mistura de indiferença e distância, havia começado a notar mudanças sutis no ambiente. As mulheres já não se afastavam com a mesma rapidez quando ela se aproximava, e alguns meninos, embora ainda com timidez, a olhavam com menos receio. No entanto, nem todos aceitavam sua presença. Uma tarde, enquanto ela carregava um balde de água do poço para seu canto habitual, um dos jovens guerreiros, um rapaz impulsivo e arrogante chamado Nahuel, decidiu que seria divertido humilhá-la diante dos outros. Com voz zombeteira, perguntou em tom alto se a velha já havia aprendido a ser útil ou se continuava sendo apenas uma carga para a tribo. As risadas de alguns de seus amigos ressoaram no ar, criando um eco de vergonha que penetrou na pele de Eulália como uma ferida aberta. Ela baixou o olhar, contendo as lágrimas, tentando se concentrar em sua tarefa para não reagir. Mas antes que pudesse dar outro passo, a voz profunda de Takoda rompeu o ambiente com uma força que deteve a todos. Takoda disse em tom firme e sem levantar muito a voz que em sua terra não havia espaço para a covardia, e que quem ousasse humilhar uma mulher, menosprezando seu valor, demonstraria ser menos homem do que aparentava. Nahuel, surpreso, tentou justificar-se dizendo que era só uma brincadeira, mas Takoda o interrompeu, dizendo que em sua cultura, as brincadeiras à custa do sofrimento alheio não eram bem-vindas. Com um simples gesto de sua mão, ordenou que o jovem se retirasse, e Nahuel, envergonhado, afastou-se com a cabeça baixa, seguido pelos olhares silenciosos dos demais. Eulália observou toda a cena sem poder acreditar. Pela primeira vez desde que havia posto os pés naquela aldeia, alguém havia falado em sua defesa. Alguém havia levantado a voz por ela. Sentiu uma mistura de gratidão e desconcerto. Olhou para Takoda, mas ele já havia virado as costas, caminhando para sua choupana como se o assunto não merecesse mais atenção. Naquela mesma noite, durante o jantar, outro gesto inesperado de Takoda voltou a surpreendê-la.
A tribo se reunia ao redor da fogueira central para compartilhar a comida do dia. A carne assada era repartida em porções iguais como sempre. Mas quando chegou a vez de Eulália, Takoda pegou um pedaço maior que os demais e, sem olhar para ninguém, o colocou no prato dela. Ninguém disse uma palavra, mas os olhares de vários membros da tribo se cruzaram em silêncio. Eulália recebeu a porção com mãos trêmulas, sem saber se devia agradecer em voz alta ou simplesmente aceitar aquele ato como um sinal de respeito. Optou pelo segundo, levando a comida aos lábios com o coração batendo forte, sabendo que aquele simples pedaço de carne significava muito mais que alimento. Era um símbolo, uma forma de reconhecimento, uma fresta no muro de indiferença que a rodeava. Dias depois, o destino lhe ofereceu a Eulália uma oportunidade inesperada para demonstrar que ela também podia aportar algo valioso à comunidade. Um dos meninos da aldeia, filho de uma das mulheres que a havia rejeitado desde o princípio, começou a mostrar sinais de infecção no braço. Uma pequena ferida provocada por uma queda durante um jogo havia inflamado e avermelhado de maneira alarmante. A febre começou a subir, e a mãe do menino, desesperada, não sabia o que fazer. Os remédios habituais não pareciam funcionar e o pequeno gemia de dor, incapaz de mover o braço sem chorar. Eulália, ao saber da situação, aproximou-se com cautela e com a voz baixa. Disse que conhecia uma mistura de ervas que podia ajudar. A princípio, a mãe a olhou com desconfiança, duvidando de que uma forasteira pudesse ter o conhecimento necessário, mas quando a febre do menino piorou, aceitou finalmente escutá-la. Eulália pediu permissão para colher umas plantas específicas nos arredores da aldeia. Caminhou durante mais de 1 hora buscando as folhas adequadas, aquelas que havia utilizado tantas vezes em seu povo natal para tratar infecções. Preparou uma infusão, colocou panos encharcados sobre a ferida e aplicou compressas mornas para baixar a inflamação. Passou a noite ao lado do menino, vigiando cada movimento, trocando os panos, murmurando palavras de consolo que mal eram compreendidas, mas que levavam consigo todo o amor maternal que guardava na alma. Ao amanhecer, a febre havia baixado e o avermelhamento começava a ceder. A mãe, com lágrimas nos olhos, agradeceu em voz baixa, e algumas mulheres que haviam observado o processo de longe começaram a se aproximar pedindo-lhe que lhes ensinasse como preparar aquele remédio. Pela primeira vez, Eulália não se sentiu invisível. Aquela noite, quando o céu se encheu de estrelas e o ar fresco acariciava a pele como uma promessa de esperança, Takoda se aproximou dela enquanto ela permanecia sentada perto das brasas, recuperando-se do cansaço do dia. Sem dizer nada, estendeu-lhe um cuenco de barro fumegante. Eulália o olhou surpresa, levantando a vista até encontrar seus olhos. Perguntou com voz trêmula se era para ela, e ele, com um sorriso quase imperceptível, mas carregado de significado, lhe disse que sim, que era um chá de ervas para que recuperasse forças. Antes de se afastar, Takoda parou por 1 segundo e, olhando o fogo, disse em voz baixa, mas clara, que obrigado por cuidar dos seus. Eulália ficou imóvel, segurando o cuenco com ambas as mãos, sentindo que o calor do chá não só aquecia seu corpo, mas também aquele canto esquecido de seu coração, onde começava a nascer algo que fazia muito tempo havia acreditado morto. A esperança de ser vista, valorizada, e talvez em um futuro não tão distante, amada. O ar da aldeia estava carregado de uma energia diferente naquela tarde, como se todos os elementos da natureza tivessem se posto de acordo para anunciar que algo importante estava por acontecer. O céu de um azul profundo estava salpicado de nuvens brancas que pareciam flutuar sem pressa, e o vento trazia consigo o aroma à terra úmida, a milho recém-cortado e a lenha ardendo nas fogueiras. A cerimônia da colheita era um evento sagrado para os Apaches, um momento de agradecimento à terra por seus frutos e de celebração pela vida que continuava apesar de todas as dificuldades. A tribo inteira havia se reunido no centro da aldeia, formando um grande círculo ao redor das oferendas. Cestas cheias de espigas douradas, raízes, frutas silvestres e flores que as mulheres haviam colhido durante a manhã. Homens, mulheres, anciãos e crianças se encontravam ali vestidos com suas melhores roupas, adornados com colares, braceletes e pinturas no rosto que realçavam as cores de sua cultura.
Eulália, como sempre, mantinha-se em segundo plano. Havia ajudado desde cedo a limpar a área onde seria celebrada a cerimônia. Havia disposto algumas folhas grandes para colocar as oferendas e em silêncio observava cada movimento, sentindo-se ainda como uma estrangeira, embora em seu interior algo começasse a mudar. Sabia que sua presença continuava sendo motivo de curiosidade, mas também percebia que os olhares que antes eram de rejeição agora tinham matizes diferentes, como se alguns olhos começassem a vê-la com uma mistura de respeito e reconhecimento. Enquanto os tambores começavam a soar e os cantos tradicionais enchiam o ar, Takoda apareceu do extremo norte da aldeia. Caminhava com passo firme, vestido com um manto de pele decorado com bordados cor de terra e azul. Em sua mão direita, segurava algo que Eulália não pôde distinguir de imediato, mas que parecia balançar suavemente, movendo-se ao ritmo de seus passos. A música cessou de repente, e um silêncio profundo se apoderou do lugar. Todos os membros da tribo dirigiram o olhar para Takoda, que avançava em linha reta para o centro do círculo, onde se encontravam as oferendas. Eulália, sem compreender de todo o que ocorria, ficou de pé com o coração batendo com força, sentindo que cada passo daquele homem retumbava também dentro de seu peito. Takoda parou em frente a ela, a menos de 1 metro de distância, sem pronunciar palavra. Levantou a mão e deixou cair entre seus dedos um colar feito de conchas brancas e pequenas plumas que pareciam ter sido escolhidas uma por uma, com paciência e dedicação. A peça brilhava sob a luz do entardecer, como se cada elemento do colar contivesse um pedaço de céu e um suspiro do vento. Eulália abriu os olhos com assombro, sem entender se aquilo era real ou produto de sua imaginação. A princípio, pensou que Takoda o entregaria a alguma das mulheres jovens da tribo, aquelas que costumavam ocupar o centro das celebrações. Mas quando ele deu um passo em sua direção e com ambas as mãos segurou o colar em frente ao seu rosto, compreendeu que era para ela. O murmúrio que percorreu a aldeia foi apenas perceptível, mas suficiente para que Eulália soubesse que todos estavam tão surpresos quanto ela. Sentiu as pernas começarem a falhar, um arrepio percorrer-lhe a espinha, e antes de poder controlar suas emoções, caiu de joelhos em meio ao círculo, levando as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Seu corpo tremia como se uma tempestade interna a sacudisse por completo. Nunca antes, em sua vida, havia sentido algo assim, uma mistura de vergonha, felicidade, incredulidade e uma gratidão tão profunda que a deixou sem fôlego. Takoda, mantendo a serenidade que sempre o caracterizava, inclinou-se suavemente e colocou o colar ao redor de seu pescoço, como se selasse um pacto silencioso. Suas mãos grandes e fortes roçaram a pele de Eulália com uma delicadeza que contrastava com sua aparência de guerreiro. O contato foi breve, mas suficiente para que ela sentisse um calor desconhecido percorrer-lhe o peito. Lentamente, baixou as mãos do rosto e levantou o olhar para ele. Com voz trêmula, entrecortada pelo choro e pela emoção, disse que ninguém nunca a havia escolhido assim. A sinceridade de suas palavras flutuou no ar, e por um momento, o silêncio se fez ainda mais profundo, como se inclusive o vento contivesse a respiração para não interromper aquele instante. Os membros da tribo permaneceram imóveis, alguns com expressões de surpresa, outros com um vislumbre de sorriso nos lábios. Não era comum que Takoda fizesse algo assim em público. Seu caráter reservado e sua maneira de se manter sempre à margem de demonstrações emocionais faziam daquele gesto algo completamente inesperado, e por isso mesmo, inesquecível. Os anciãos trocaram olhares de aprovação como se entendessem que naquele ato havia uma decisão muito maior do que parecia à primeira vista. As mulheres que, semanas atrás, davam as costas a Eulália, agora a observavam com respeito genuíno, reconhecendo que aquela mulher, apesar de não ter nascido entre eles, havia demonstrado uma fortaleza que poucas possuíam. Eulália, ainda de joelhos, sentiu como Takoda estendia uma mão para ajudá-la a levantar. Ela hesitou por um segundo, mas finalmente aceitou, agarrando-se àqueles dedos fortes que pela primeira vez lhe ofereciam sustento. Quando esteve de pé com o colar pendurado sobre seu peito, notou como seu corpo inteiro parecia mais leve, como se a carga dos dias anteriores começasse a se dissipar.
Takoda não disse mais. Simplesmente assentiu levemente, dando a entender que seu gesto falava por si só. A cerimônia continuou, mas já nada foi igual. Enquanto os tambores voltavam a soar e os cantos retomavam seu curso, Eulalia permaneceu de pé, no centro de todos, com o coração batendo com força, e a certeza, pela primeira vez em muito tempo, de que algo bonito e completamente inesperado acabava de começar em sua vida. O sol começava a se inclinar para o horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados que se misturavam com o pó que o vento levantava entre as choupanas da aldeia. A vida seguia seu curso habitual. As mulheres recolhiam as últimas cestas de milho, as crianças corriam descalças brincando entre as pedras e os homens preparavam a lenha para a noite. Eulalia se encontrava perto da fogueira central, vestida com roupas Apache, que agora pareciam parte natural dela, como se sempre tivessem pertencido à sua pele. Usava o cabelo preso com uma fita de couro. Suas mãos descansavam sobre seu colo e o colar de conchas e plumas brancas pendia orgulhoso sobre seu peito, refletindo a luz do entardecer. Takoda, como era habitual nos últimos dias, estava ao seu lado sentado em silêncio, observando o ir e vir da tribo, mas com uma atenção especial posta nela, como se cada um de seus movimentos tivesse um significado que só ele podia entender. De repente, um grito rasgou o ar, rompendo a calma da aldeia como uma pedra lançada na água tranquila de um lago. Era uma voz rouca, desesperada, carregada de angústia e arrependimento. Eulalia levantou a cabeça de imediato, reconhecendo de maneira quase instintiva aquele timbre que, embora desgastado pelo sofrimento, continuava sendo o mesmo que havia escutado durante toda a sua vida. Leon vinha caminhando do limite da aldeia, arrastando os pés com a roupa em farrapos, o rosto coberto de pó e terra, a pele colada aos ossos pela falta de alimento. Seus olhos, fundos e escuros, pareciam dois poços vazios, cheios de culpa e desespero. Gritava entre soluços: "Mamãe, por favor, me perdoa. Eu não sabia o que fazia. O medo e a ambição me cegaram, mas agora compreendi tudo. Paguei caro por meus erros, vaguei sozinho, sem comida, sem refúgio, e cada noite minha consciência me atormentava, recordando o momento em que a entreguei como se fosse um objeto sem valor." Eulalia ficou imóvel por um instante, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Sentiu um turbilhão de emoções dentro de seu peito, um choque entre o instinto maternal que lhe pedia para correr e abraçá-lo, e a dignidade recuperada que a ancorava ao chão onde estava. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de dor, e sim de uma mistura complexa de compaixão, força e fechamento de ciclo. Leon avançou cambaleando, querendo se aproximar, mas antes que pudesse dar um único passo a mais, vários homens da tribo, incluindo Nahuel, aquele mesmo jovem que alguma vez havia zombado dela, se colocaram em seu caminho, formando uma barreira humana. Takoda, sem se levantar, estendeu um braço em sinal de advertência, deixando claro que ninguém podia se aproximar dela sem sua permissão. Leon, vendo a cena, parou de repente, respirando com dificuldade, com o peito subindo e descendo como se o peso de seus próprios atos o esmagasse por dentro. Eulalia, sentindo que havia chegado o momento de falar, deu um passo à frente, afastando-se lentamente de Takoda, mas sem romper o vínculo invisível que a unia a ele. Plantou-se firme em frente ao filho, levantando a cabeça com uma dignidade que nunca antes havia mostrado. Sua voz, embora trêmula a princípio, foi ganhando força a cada palavra. Disse-lhe que o perdoava, que o fazia porque seu coração não podia abrigar ódio, mas que também precisava que ele entendesse que já não era a mulher que ele havia abandonado. Com os olhos cheios de determinação, disse-lhe que ali, naquela terra que alguma vez a recebeu com rejeição, havia encontrado um lar, uma família e, sobretudo, um amor que a escolheu quando ela não acreditava ser digna de ser escolhida. As palavras de Eulalia caíram como pedras sobre Leon, que sentiu seus joelhos começarem a dobrar-se pelo peso da vergonha. Olhou para sua mãe, vendo nela uma mulher completamente transformada, forte, ereta, com um olhar que já não era o da mãe submissa e temerosa que ele recordava, mas o de alguém que havia cruzado a dor e havia saído do outro lado convertida em uma versão mais poderosa de si mesma. Tentou pronunciar algo mais, dizer que queria ficar, que queria começar de novo, mas antes que pudesse abrir a boca,
Takoda se levantou e avançou até se colocar ao lado de Eulália. Não disse palavra alguma, apenas colocou uma mão no ombro dela como um gesto silencioso, mas contundente de proteção e pertencimento. Leon entendeu, sem necessidade de mais explicações, que o lugar que uma vez ocupou na vida de sua mãe já não existia, ao menos não como antes. A tribo permaneceu em completo silêncio como testemunha respeitosa daquele momento de fechamento. Alguns baixaram o olhar, outros observaram Leon com expressão neutra, mas todos entenderam que a decisão de Eulália era firme e definitiva. Leon deu um passo para trás, engolindo as lágrimas com o rosto desfigurado pela dor emocional que o consumia. Sem dizer nada mais, virou as costas e começou a se afastar, perdendo-se pouco a pouco entre o pó do caminho, com a figura curvada, como um homem derrotado, não só pela fome e pela miséria, mas pelo peso de seus próprios remorsos. Eulália, respirando fundo, sentiu como uma carga imensa se desprendia de seus ombros. Olhou para Takoda, que seguia ao seu lado, e sem necessidade de palavras, agradeceu sua presença, seu apoio silencioso, sua capacidade de estar ali justo quando ela mais precisava. Aquela tarde, quando o sol finalmente se escondeu atrás das montanhas e a primeira estrela apareceu no céu, Eulália soube, com uma certeza absoluta, que o capítulo mais doloroso de sua vida acabava de se fechar para sempre. Leon, com o rosto banhado em suor e pó, caiu de joelhos em frente a todos, com as mãos trêmulas estendidas para sua mãe, suplicando entre soluços que, por favor, o perdoasse, que não sabia o que fazia quando a entregou, que havia sido um covarde, que o medo e a desesperação o haviam cegado, e que durante todas as noites, desde aquele dia maldito, não havia podido dormir sem escutar em sua cabeça sua voz gritando, suas lágrimas caindo, e sua figura se afastando entre os braços de homens que não conhecia. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz quebrada pela desesperação, disse que só queria voltar para casa, que queria levá-la de volta, que juntos podiam começar de novo, que ele mudaria, que trabalharia de sol a sol se fosse necessário, mas que lhe suplicava que não o deixasse sozinho, que sem ela sua vida não tinha sentido. Eulália permanecia imóvel, respirando profundamente, lutando internamente contra o turbilhão de emoções que a invadia. Mas antes que pudesse responder, Takoda deu um passo à frente. O chefe Apache, com a serenidade que o caracterizava, levantou a mão em sinal de advertência. Seu gesto foi firme, seguro, como o de um homem acostumado a que suas ordens fossem respeitadas sem questionamentos. Não precisou levantar a voz, não precisou pronunciar palavra alguma, mas sua presença e a simples elevação de seu braço foram suficientes para que Leon entendesse que não devia se aproximar um passo mais. A expressão no rosto de Takoda era clara. Proteção absoluta, um muro humano e invisível entre Eulalia e aquele homem que, embora fosse seu próprio filho, já não tinha direito de feri-la de novo. Leon, com o coração em pedaços, olhou para Takoda com uma mistura de temor e dor. Tentou balbuciar algo. Quis dizer que não era sua intenção causar problemas, que só queria falar com sua mãe. Mas o olhar de Takoda foi suficiente para detê-lo. Era o olhar de um homem que, sem necessidade de violência, impunha respeito e marcava limites inquebráveis. De maneira quase instintiva, os homens da tribo começaram a se aproximar um a um, formando um círculo ao redor de Eulalia. Nahuel, aquele jovem que antes havia zombado dela, agora se posicionava firme junto aos demais, como se o tempo e as circunstâncias lhe tivessem ensinado o verdadeiro valor daquela mulher. As mulheres também se somaram, algumas com os braços cruzados, outras com os filhos nos braços, mas todas mostrando em sua postura que Eulália já não estava sozinha, que agora era parte deles, que seu dolor era seu dolor e que qualquer um que tentasse machucá-la teria que enfrentar primeiro toda a comunidade. Leon olhou ao redor e compreendeu com uma dor profunda que a barreira que o separava de sua mãe já não era apenas física, mas emocional, espiritual e definitiva. Com a respiração entrecortada e a garganta fechada pelo choro contido, Leon baixou a cabeça derrotado por completo. Seus joelhos tremiam, suas mãos cobriam seu rosto em uma tentativa inútil de ocultar as lágrimas que brotavam sem controle. Ele se levantou lentamente, dando um passo para trás,
depois outro, arrastando os pés como se a própria terra, ofendida por sua traição, rejeitasse cada um de seus movimentos. Com cada passo que dava, parecia que o chão se fazia mais pesado, que o ar se tornava mais denso, como se o próprio deserto quisesse expulsá-lo daquele lugar. Ninguém na aldeia disse uma palavra enquanto ele se afastava. Só o som de seus soluços e o ranger de seus passos desajeitados ficavam como o eco de uma despedida que já não teria retorno. Eulália, ao ver seu filho se retirar, sentiu como uma lágrima solitária rolava por sua bochecha, mas não deu um único passo em sua direção. Em seu interior, uma voz lhe dizia que já havia chorado o suficiente, que já havia sido humilhada e abandonada uma vez, e que agora tinha que se manter firme. Respirou fundo, enchendo seus pulmões daquele ar limpo que parecia levar os últimos rastros de dor. Lentamente, virou as costas e, sem olhar para trás, caminhou para Takoda. Cada passo que dava era uma declaração de sua nova vida, de sua força recuperada, de sua dignidade reconstruída. Ao chegar junto a ele, Takoda estendeu sua mão para ela, não como um gesto de posse, mas como um símbolo de união, de respeito e de proteção. Eulália tomou essa mão com decisão, entrelaçando seus dedos com os dele, e juntos caminharam para o interior da aldeia, deixando para trás as sombras de um passado que já não teria poder sobre ela. A tribo inteira os observou em silêncio, mas em seus rostos se desenhavam pequenos sorrisos de cumplicidade, como se todos entendessem que aquele momento não era apenas o final de uma história de abandono, mas o começo de uma história de amor, respeito e renascimento. O sol terminou de se esconder atrás das montanhas e a noite, testemunha silenciosa de tudo o vivido, começou a desdobrar seu manto de estrelas sobre eles, como uma promessa de que o melhor ainda estava por vir. O tempo havia passado como um rio sereno que arrasta consigo as memórias dolorosas e deixa em seu lugar uma calma que pouco a pouco vai se instalando no coração. A aldeia seguia com seu ritmo simples, mas cheio de vida. As estações haviam mudado, e o ar agora trazia consigo uma frescura que acariciava a pele com delicadeza, como uma promessa de novos começos. A terra, antes ressecada e empoeirada, agora mostrava pequenos sinais de verde entre os caminhos de barro e o céu. Cada tarde presenteava cores que pareciam pintadas por mãos divinas. Em meio a esse cenário, sentados um junto ao outro sobre uma grande rocha às margens da aldeia, estavam Eulália e Takoda, compartilhando um silêncio que já não era incômodo, mas profundamente íntimo. Takoda segurava em suas mãos uma lança que afiava com movimentos lentos e precisos. O brilho do metal refletia os últimos raios do sol que começava a se ocultar atrás das montanhas. Seus olhos, sérios, mas em paz, estavam concentrados na tarefa. Mas de vez em quando, sem que parecesse perceber, levantava o olhar para observar Eulália, como se quisesse se assegurar de que ela continuava ali ao seu lado, como se temesse que tudo aquilo fosse apenas um sonho do qual podia despertar a qualquer momento. Eulália, por sua vez, o olhava com uma ternura que lhe nascia do mais profundo da alma. Suas mãos descansavam sobre seu colo, e seus dedos, que antes tremiam pelo frio e pela tristeza, agora se moviam com tranquilidade, acariciando distraidamente a borda do colar de conchas e plumas brancas que ainda usava com orgulho ao redor do pescoço. Recordava cada detalhe dos últimos meses, cada pequena vitória, cada instante em que sentiu que a vida lhe devolvia pedaços de si mesma que acreditava perdidos para sempre. Recordava como, pouco a pouco, as mulheres da aldeia começaram a buscar seu conselho, como as meninas que antes lhe lançavam olhares de medo, agora se aproximavam para escutar suas canções de ninar. Recordava os primeiros sorrisos compartilhados, os primeiros gestos de cumplicidade e, sobretudo, recordava a maneira em que Takoda começou a sentar-se junto a ela cada noite, primeiro em silêncio, depois compartilhando pequenos comentários, até chegar àquelas longas conversas onde, sem perceber, foram construindo um espaço só para eles. Eulália observou Takoda enquanto ele passava a pedra de afiar pela lança mais uma vez, com aquele cuidado que só tem os homens que sabem que cada ferramenta é uma extensão de suas próprias mãos. Sentiu um calor suave expandir-se por seu peito, uma mistura de gratidão, carinho e uma paz tão profunda que lhe pareceu quase irreal. Sorriu com ternura e, sem pensar muito,
Aproximou-se lentamente até ficar suficientemente perto para sentir o calor de seu corpo. Apoiou a cabeça em seu ombro, fechando os olhos por um instante, deixando que sua respiração se sincronizasse com a dele. Takoda, ao senti-la tão perto, deteve o movimento de suas mãos por um momento, baixou a lança e simplesmente permaneceu quieto, permitindo-lhe estar ali, aceitando sua proximidade como algo natural, como se aquele fosse o lugar que Eulália sempre deveria ter ocupado. Eulália, com a voz baixa, apenas um sussurro que se perdeu entre o som do vento, disse que jamais imaginou que, depois de tanta dor, viria tanta paz. As palavras saíram carregadas de tudo o que havia vivido, de todas as lágrimas que havia derramado, de todas as noites em que pensou que não voltaria a se sentir feliz ou segura. Takoda, sem necessidade de responder com frases grandiloquentes, virou ligeiramente o rosto e roçou sua bochecha com a testa dela. Um gesto simples, mas carregado de significado. Uma forma muda de lhe dizer que ele também havia encontrado em sua companhia algo que não sabia que lhe faltava. O sol terminou de se ocultar, deixando no céu uma paleta de cores que ia do laranja ao violeta, e a primeira estrela começou a brilhar timidamente no firmamento. A aldeia ao longe começava a acender as primeiras fogueiras, e o aroma a lenha e milho assado flutuava no ar, misturando-se com o canto distante de algum pássaro que regressava ao seu ninho. Eulalia e Takoda permaneceram ali imóveis, mas profundamente presentes, olhando juntos o horizonte, compartilhando um silêncio que dizia tudo, deixando que a brisa noturna acariciasse seus rostos enquanto seus corações batiam ao mesmo ritmo. Como duas almas que, depois de tanta batalha, finalmente haviam encontrado seu lugar no mundo, um junto ao outro. Que história tão profunda e transformadora acabamos de viver juntos. Uma mulher que foi traída, humilhada e esquecida, mas que soube levantar-se, reconstruir sua dignidade e, sobretudo, voltar a ser escolhida por alguém que a valorizou de verdade. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários. Qual parte te comoveu mais? O que você aprendeu com Eulalia e Takoda? E se você chegou até o final, escreva a palavra resiliência nos comentários. Assim saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Não esqueça que em nossas playlists e nas telas finais, você encontrará mais relatos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis e amores que desafiam o tempo. Histórias que não só entretêm, mas deixam uma marca. Curta, compartilhe e, acima de tudo, continue acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma única decisão para começar de novo.